Gente, tudo bem com vocês? Gente, eu tô aqui para falar a respeito de um livro que eu estou lendo. Esse livro aqui, E-mails Mágicos e Seus Efeitos Colaterais, é da Becca Mackenzie. Ela é brasileira, né? E assim, eu tinha falado em um outro vídeo para vocês que eu tô lendo livros nacionais. Geralmente os livros que eu costumo ler não são nacionais, mas eu estou entrando aí numa fase, né, gente, de ler mais livros nacionais. Então, eu tô aqui para falar sobre esse livro. Ele é um livro de ficção cristã. Fala sobre viagem no futuro e tal. Quando eu disse aqui meios mágicos, mágico, magia e tal, eu pensei que não tinha nada a ver com um livro cristão, mas é sim um livro de ficção cristã, onde a protagonista ela vai viver várias versões da vida dela. Então, ela manda um e-mail para uma pessoa do futuro e ela tem contato, ela do passado e ela do futuro tem um contato através de um e-mail. O celular dela envia notificação e ela dorme e acorda em várias realidades. Então, mostra como seria a vida dela se ela fizesse coisas diferentes. Então, uma versão da vida dela, ela é uma atleta remadora, que é reconhecida, recebeu troféu e tudo mais. Em outra versão da vida dela, ela é casada, já tem 2 filhos e um marido e tá grávida de outro bebê. Em outra versão, ela tá numa missão na África. Enfim, ela tem várias versões de vidas. Então, aquele livro clichê que fala a respeito de viagem no tempo. Se você é uma pessoa que gosta de livros assim, nesse estilo de viagem no tempo, eu acredito que você vai gostar muito desse livro. E eu achei interessante falar desse livro para vocês, porque, como eu disse a vocês, é um livro de ficção cristã nacional. E é assim, um livro que é muito interessante, porque faz você refletir a respeito de muita coisa, tá? Inclusive da sua vida com Deus. Porque isso mostra que as nossas escolhas, né, gente, elas têm consequências. E que a gente tem que ter cuidado com as escolhas que a gente tem na nossa vida, né? Que tipo de escolha você anda fazendo? Que tipo de realidade você espera ter? Porque tem algumas realidades aqui que a protagonista vive que, meu Deus, dá pena da bichinha, né? Tem uma realidade que ela foi expulsa de uma casa onde ela tinha alugado por falta de aluguel, falta de dinheiro. E ela mentiu para a mãe dela que estava fazendo uma viagem internacional em Londres, como se ela fosse super bem sucedida. Enquanto isso, ela não tinha dinheiro mal para pagar uma passagem de ônibus. Ela conseguiu uma passagem de ônibus a pulso também, porque uma idosa ajudou ela a pegar um ônibus para ela voltar para casa, para a família dela. Então, é sobre isso, esse livro. E eu fiquei com muita dó dessa cena no livro, porque, assim, mostra, né, que ela fez, infelizmente, uma péssima escolha, né, que fez com que ela fosse expulsa, né, e ela disse assim, no livro ela dizia, né, meu Deus, que tipo de escolha eu fiz para estar sendo despejada e ainda mentir para minha mãe, porque ela não tinha o costume de mentir para a mãe dela, porque os pais dela são cristãos, né. Outra versão mostra que os pais delas são muito ricos, e aí os filhos estão brigando pela fortuna, estão brigando pelo dinheiro. E aí ela contou uma realidade, né, que é o que acontece com muitas famílias. Quando tem essa questão de herança, né, os filhos começam a brigar entre si por conta da herança dos pais, né. Infelizmente isso é uma coisa que realmente acontece. E aí ela faz uma reflexão no livro dizendo até que ponto a gente se deixa ser corrompido pelo dinheiro, né? Deixa que o dinheiro substitua relações, que infelizmente não era para ser assim, né? Era para a gente valorizar mais as relações que a gente tem do que o material, né? Nessa realidade, né, ela é bem afastada dos irmãos, né, por conta dessa questão financeira. E na realidade que ela era muito pobre e foi expulsa da casa, ela tinha vergonha de voltar para casa, né, porque ela ia voltar para casa com 30 anos de idade, então é visto como um fracasso, né, você voltar para casa dos seus pais, morar com seus pais com 30 anos. Gente, ela descreveu isso no livro, eu não acho, porque depende, eu vou explicar a vocês. Se a mulher, ela confiou num homem para ser o provedor, e tá com filho, ou tá casado e tudo mais, e o homem trata mal ela, é melhor que ela volte a morar com os pais do que continuar morando com um homem abusador, entende? Então, assim, essa questão de fracasso, porque aos 30 anos vai voltar, não é. Nesse caso da história dela, é melhor que ela volte do que vai ficar onde, gente? Na rua? Não dá, né?
Então é melhor que realmente ela volte para casa dos pais dela. Então ela conseguiu pagar uma passagem, mas quando ia pagar outra, ela não tinha condições financeiras e uma idosa ajudou ela. Ela disse que ficou bem com vergonha e disse que ia arranjar um jeito de pagar ela, pediu o Pix da idosa. A idosa disse: não, eu quis fazer porque eu quis mesmo, você não precisa me pagar. E isso me fez refletir a respeito da generosidade, né? Então a idosa citou um versículo bíblico que fala a respeito de você ajudar, né, o próximo. E assim, isso é muito bonito porque faz a gente refletir que nós realmente, se temos a possibilidade, a gente ajudar o próximo, porque às vezes o outro está passando por realmente uma barra, um problema, né? E que vai facilitar muito a vida da outra pessoa se a gente der um suporte, né? Como aconteceu no caso dessa idosa, né, com ela, que deu esse suporte de pagar a passagem. E, gente, eu tô com esse livro, né, mais de 60% de leitura, então já estou quase finalizando o livro. Ele tem cerca de 200 e poucas páginas, mas, assim, é um livro que eu queria indicar para vocês, porque eu acredito que vai fazer vocês refletirem muito, né? É assim, é um livro de ficção que é mais voltado para o entretenimento. Mas isso não significa que não tenha lições valiosas que a gente possa extrair da história, né? Como eu disse a vocês, tem lições, tem versículos bíblicos, tem algumas frases chaves, assim, que é muito interessante a gente ler. Apesar da protagonista ser mulher, né, e a história de vida ser de uma mulher, eu acredito que também é interessante e relevante, caso você, homem, queira ler esse livro, não tem essa questão de gênero, né? Vocês, homens, também podem ler esse livro, eu acredito que vão acrescentar muito na vida de vocês, entender essa questão do impacto que as decisões podem ter, né? Então, através do e-mail, ela está sempre se comunicando com a versão dela do passado, explicando para a versão do passado que tipo de versão de vida ela está tendo, quais as consequências dela ter feito aquela escolha. Seria muito bom, né, gente, a gente recebesse um e-mail da gente no futuro dizendo: olha, não toma tal decisão porque vai dar nisso. Ó, nessa versão da vida vai dar nisso, porque a gente saberia escolher melhor, né? Mas a vida não tem essa coisa, né? Só Deus que sabe do nosso futuro para dizer que se a gente tomar determinada decisão, a gente vai ter determinada consequência, né? Mas eu, sinceramente, gostaria muito de ser a protagonista e ter essa oportunidade, né, de saber qual versão do futuro eu teria se fizesse determinada escolha, porque isso me ajudaria muito nas minhas escolhas de vida. E vocês não gostariam, não, de ter o poder de decidir aí, receber um e-mail de você no futuro para você saber quais decisões você poderia ter? Eu acharia muito interessante. E uma coisa interessante desse livro também é que tudo que ela fala acontece. Então tem um momento que ela diz assim: ai, eu queria fazer tal coisa, eu não sei o que dizer. Só que tem momentos que ela fala as coisas e meio que entende no pé da letra o sonho dela. Então acaba se tornando realidade e ela vai percebendo que tudo que ela fala se transforma em realidade. E isso me faz lembrar do que a Bíblia diz, né? Que a palavra tem poder e que a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente fala. Então, o livro, ele traz alusão a isso, a importância da gente ter cuidado com as nossas palavras e saber usar as palavras certas, porque as palavras têm impacto.